daqui a pouquinho. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Os versículos que nós vamos ler são os versículos 13 até o 18 ou 19. Mateus 16, versos 13 até o 19. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre a importância da nossa oração como igreja. E o poder que Deus conferiu a nós. Mateus 16, 13 a 19 nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18 e 19. Mateus 18, versículo 18 e 19. Duas páginas à frente, Mateus 18, 18 a 19, que diz assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Isso lhes será feito. Isso lhes será feito. Isso lhes será feito. Muito bem. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus está aqui ou não? Deus está aqui? Ainda que é impossível você não sentir a presença de Deus depois de tudo isso, mas ainda que você não venha sentir, ou ainda que tenha algum culto que você não tenha sentido a presença de Deus, Deus está aqui. Todas as vezes que nós nos reunirmos, dois ou mais, em nome dele, ele prometeu que estaria. Às vezes, a presença de Deus pode estar ofuscada, mas ela não deixa de estar. Às vezes ela está ofuscada por eu estar ausente. O ausente que eu digo é na presença. Porque às vezes você mesmo presente pode estar ausente, concorda? Porque às vezes você está presente, mas você está pensando lá no outro lugar, pensando nos problemas da semana. Você está tão distante de tudo, que é como se você estivesse aqui, corpo presente, mas seu espírito, sua alma está ausente, está em outro lugar. Mas a presença de Deus está. Talvez você não sinta em alguma situação, mas Deus, ele sempre está. O que nós precisamos é nos sintonizar com a presença de Deus e desfrutarmos dessa presença. Amém? Amém. Mesmo que você nem sentiu aquele arrepiozinho, aquela vontade de falar em outras línguas, mesmo que você não sentiu aquela vontade de glorificar, mesmo que você sentiu talvez até um peso no seu coração,
A presença do Senhor aí está. Agora você precisa desfrutar dessa presença. Fala, ó Senhor, não estou sentindo nada, mas eu quero. Apesar que nós não vivemos pelo que nós sentimos, mas nós vivemos pela fé. Ainda que eu não sinta, eu sei que tu estás aqui. Se tu estás aqui, tu prometeu que se nós pedíssemos alguma coisa em teu nome, tu farias. É assim. Comece a pedir. Fala, primeira coisa que eu quero, renovação. Primeira coisa que eu quero, fortalecimento. Primeira coisa que eu quero, sentir tua presença, apesar que eu não dependo disso. Primeira coisa que eu quero é isso, isso, isso. Aí você vai estar crendo que pela fé você acredita que Jesus aí está, e se Ele está, é o momento de pedir. Uma pergunta. Se você soubesse que o presidente da nação viria à tua casa amanhã, determinado horário, e te atendesse em todas as suas petições que você fizesse para você, para sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, qual seria a sua expectativa? Eu já vou anotar uma lista enorme, vou apresentar para ele, eu vou pedir, não vou ficar quieto. Você deixaria passar essa oportunidade? Você falasse, pode pedir que eu vou te atender. Não, né? Você anotaria, apresentaria, pediria e acreditaria, porque Ele deu a sua palavra que lhe daria. Agora, qual vale mais? A palavra do Deus Todo-Poderoso, Soberano, o Eterno, o Infalível, o Infinito, o Imutável, o Fiel, o que nunca mudou nem tem sombra de variação alguma, o que da boca dele nenhuma palavra até hoje caiu, ou a palavra de um soberano terreno, chefe de uma nação? Qual das duas vale mais? A palavra do Todo-Poderoso. Então a palavra dele é fiel. Reparem, meus irmãos, que por duas vezes ele falou isso. Ele falou em Mateus 16 e falou em Mateus 18. Eu reparei isso. As duas palavras absolutamente iguais. Ele fala, olha, primeiro ele chamou a Pedro, seus discípulos. Ele fez uma pesquisa religiosa com eles. A mesma coisa que nós vamos fazer nessas ruas do bairro domingo que vem. Quem é Jesus para você? Quem você acredita ser Jesus? Uns vão dizer, eu acredito que ele é um profeta. Eu acredito que ele foi um filósofo. Eu acredito que ele foi um grande homem, trouxe muitos ensinamentos. Creio nele. Outros vão dizer assim, olha, ponta firme, esse é o cara. Legal, né? Gosto. Curto Jesus. Segue ele. Bom, aí... Mas quem é Jesus? Perguntou Pedro aos seus discípulos. Não, primeiro perguntou, o que os outros dizem que eu sou? Porque os seus discípulos até então já tinham feito essa pesquisa religiosa das cidades. Perguntando, olha, vocês esperam o Messias? Acreditam que virá o Messias? O que vocês acham desse Jesus de Nazaré que está andando por aí? Aí durante essa pesquisa, alguns responderam para os seus discípulos, alguns dizem que para João, outros dizem para Elias, ou alguns profetas. Aí Jesus, olhando firmemente para Pedro, seus discípulos, e vós, quem vocês dizem que eu sou? Eles devem ter parado para algum momento, algum tempo. Mas Pedro, olhando para Jesus, depois que viu Jesus fazendo tantas coisas, tantos milagres, tantas palavras que de boca de homem algum já havia saído, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, Jesus nessa hora deve ter exultado, jubilado de uma tal forma, como aquele mestre que ensina os seus discípulos, e ele espera que os discípulos aprendam a lição. Jesus disse, muito bem, Simão, filho de Jonas, que quer dizer Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Ele quer dizer, não foi homem algum que te revelou isso, mas essa revelação veio do Espírito Santo de Deus. Essa revelação que Jesus é o Filho de Deus, ninguém tem o poder de transmitir para outras pessoas. Nós falamos para as